Seja bem-vindo de novo aqui num caminhão de empreendedorismo, transformação e conhecimento. Hoje, meu amigo Jonas, só vai ser bênção nessa bancada. Temos algo extraordinário e transformador. Da espiritualidade para o empreendedorismo. De uma pessoa comum a um sacerdote. Hoje é essa história que nós vamos contar aqui hoje. E eu sou o Frank Borges, da LCK Uniformes e Camiseta, o host aqui dessa bancada, que trago notícias e informações, o seu mestre da uniformização. E ao meu lado, o Jonas, o homem comandante dessa nave. Fala, Jonas! Alô, mundo, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui hoje, como eu comecei falando no início, é um empreendedor onde o céu é o limite. Eu quero até complementar. Eu falei no início, o céu é o limite e mais, o céu é o objetivo. Então, assim, nós vamos falar de empreendedorismo, de alguém que empreende, de alguém que vive essa vida de empreendedor como a nossa, né? Às vezes a gente pensa que o sacerdote, ele vive simplesmente ali rezando, sim, mas tem muito de humanidade, tem muita coisa de gestão que nós vamos trabalhar aqui, vamos trazer aqui, falar sobre como você consegue empreender nesse mundo de hoje, como você consegue fazer com que as pessoas deem o seu melhor e crescer, né? Então o crescimento é vultuoso e nós vamos falar hoje com o Padre Rodrigo de Castro. Fala para nós quem é o Padre Rodrigo, Frank Borges. Vamos lá. Rodrigo Castro Ferreira, 19 anos de sacerdote, formado em serviço social, filosofia e teologia. Eita! Rodrigo, fica à vontade, essa bancada é sua. Seja bem-vindo, Padre. Seja bem-vindo. E sua bênção, né? Deus abençoe, é uma grande alegria estarmos juntos, né? Com o Frank, com o Jonas, com você que nos assiste. E que talvez, assim, bebe nesse instante, aqui nesse podcast sobre empreendedorismo de uma forma diferente, na vida de um padre. Então, eu sou o Rodrigo, nascido em Goiânia, hoje estou com 45 anos, sou do ano de 79, preparando aí para os 46 anos. Nascido aqui em Goiânia, sou campineiro, nascido em Campinas, nasci no Hospital Santa Lúcia, minha família é dali. Meus pais e minha mãe são vizinhos, eram vizinhos de fundo, na Avenida Rio Grande do Sul, onde hoje é o Sesc, né? Ainda parte da minha família materna tem empreendimento ali, mora ali naquele lugar. Nasci no seio católico, nós éramos 3 irmãos, um faleceu, ficamos 2, eu e o Luciano. Aprendemos a empreender desde muito cedo, porque muitos pensam que nós somos de família de turco, mas nós não somos família de turco, nós somos famílias de Goiânia mesmo. O meu pai tem a sua raiz em Buriti Alegre, minha mãe tem sua raiz em Bom Jardim de Goiás, mas ambos dos avós vieram para Goiânia muito cedo e ambos dos avós empreendedores. O que eles faziam, Padre? Então, a família do meu pai trabalhava com verdurão, trabalhava com frutaria, meu avô tinha essa função, também teve autoescola numa certa época da sua vida e trabalhou de várias outras coisas. Agora, o meu avô materno, ele foi mais perseverante assim, o tempo todo, porém todos os dois muito ousados. Quer seja o paterno e o materno, todos dois muito ousados. Mas o meu avô materno trabalhou muitos anos com cama, mesa e banho, aquelas lojas antigas, grandes, que tinha de tudo. E aqui em Goiânia mesmo? Aqui em Goiânia, chamava-se Magazine Castro. Tinha várias lojas, tinha 3 lojas aqui em Goiânia, todas em Campinas. O senhor teve essa vivência? Sim, sempre desde os cedo. Avós, pai e mãe também eram empreendedores Desde de qual cedo. área? E meu pai, não fugindo da perspectiva aí do meu avô, ele também foi para essa área de cama, mesa e banho. E aí foram os 7 filhos. Então eram 7 filhos, 7 empreendedores, todos os 7 filhos do meu avô materno, empreendedores e todos na área de cama, mesa e banho. Hoje, somente 2 estão ainda nessa área. Tem 2 tios no interior, um em Arenópolis, que é falecido, mas aí o filho toma conta, juntamente com a minha tia, viúva, e o outro em Bom Jardim de Goiás, que também faleceram os 2, faleceram de Covid, meu tio e minha tia no mesmo dia,
Mas aí meu primo, que é filho único, também toma conta dessa área. Olha. Então nós aprendemos desde muito cedo a ser empreendedores, né? E meus pais não foi diferente. Então, toda a vida meu pai teve empresas de cama, mesa e banho. Depois se aposentou, não quis mais empreender nessa área. Hoje ele trabalha com aluguéis, é uma outra forma de empreendimento. Uhum. E o meu irmão também, desde muito cedo, estudou educação física e quis, então, empreender na área de educação física, porque, da parte também da minha família materna, muitos da nossa família, da nossa geração, filhos, empreende na área de academia. Ah, Então, meu irmão trabalha com academia, não sei falar certinho, mas eu acredito que celebrou 25 anos, ou foi 20 ou foi 25 anos. Que ele Não, foi 25 anos. Porque eu vou fazer 20 de padre agora esse ano. Então, ainda antes do seminário, Luciano já trabalhava com academia. Então, toda a vida a nossa família empreendeu. E toda a vida a nossa família empreendeu muito. Toda a vida aprendi esse empreendedorismo dentro de casa. Então, foi assim a maior escola de aprendizado para mim. Por quê? Porque meu pai toda a vida levou muito a sério esse trabalho e ele, graças a Deus, se deu bem empreendendo na vida. Quando a gente fala da questão material, né? Ele é um empreendedor bem sucedido. Meu pai é um grande homem. Meu pai é realmente um homem de muito sucesso. Qual que é o nome dele? Meu pai se chama Uiramar Ferreira Lima, porém não tem Lima no nome e ele se chama Lima. Ele Por adotou. causa do exército. Ah, sim. No exército naquela época mudaram o nome dele e depois ele não quis refazer os documentos, aí ficou Iramar Ferreira, mas o nome dele é Iramar Ferreira Lima, porém todo mundo conhece por Lima. O nome dele é Senhor Lima. Lima. É Lima. Padre, qual foi o primeiro emprego do senhor? Como é que começou a vida profissional? Aí já nesse meio, via os pais ali, todo mundo empreendendo, o senhor começou junto com eles ou foi ser engraxate? Porque todo mundo tem um início, né? Como é que foi o início dessa vida profissional? Sempre trabalhei com os meus pais. Sempre fui muito atento a essa questão. Pelo que o senhor mostra aqui, eu sou muito estudioso também, né? Gosto de estudar. Mas sempre, assim, fui muito trabalhador com os meus pais, né? Mas, assim, aquelas coisas de menino, né? Quando ainda era criança, adolescente, queria ganhar dinheiro, então não engraxei. E também, assim, naquela minha época, como meu pai tinha essa empresa e era próximo a uma feira, então tinha muita história daqueles meninos fazer frete com os carrinhos de rolimã, né? Isso eu não fiz. Mas eu inventei de vender espetinho, criança. Olha, Criança, inventei de vender com espetinho. quantos anos? Eu tinha com certeza uns 7 anos, 8 anos. 7 anos, Tinha. né? Espetinho, padre. E ganhava Que dinheiro. interessante. Olha. Ganhava dinheiro. Depois, logo muito cedo, fui trabalhar com meu pai na loja. E aí, então, fui ajudá-lo na loja. E depois, a primeira empresa, de fato, consolidada, que eu montei para mim, de porta aberta, eu devia ter uns 16 anos, 15 para 16 anos, foi naquela famosa febre da empresa de computação. Então, eu tive uma empresa que se chamava fazer currículo, digitar trabalho, pesquisar trabalho. Isso antes da faculdade. Então, eu tinha uma empresa de digitação. E não já era lan house ainda, não. Nunca tive lan house. Só tinha uma empresa de digitação. Onde imprimia, digitava, fazia Imprimia, digitava, cópias, fazia... Não fazia contratos, cópia, fazia contratos. digitava textos. Digitava. O Ótimo. grande segredo era digitar. Cobrava por folha. Olha. Era por folha, era cobrado por folha. E ganhava dinheiro e empregava. Nessa Olha. época, eu tinha novinho, 15, 16 anos, abri empresa, abri um CNPJ, era num prédio comercial do meu pai, e aí eu tenho umas tias contadoras na minha vida que sempre me marcaram muito até hoje, a Silvinha Marlene. Marlene já faleceu, está no céu, mas a Silvinha abriram uma empresa, então recolhia impostos, empregava e era de menor e empreendia. Essa foi a primeira empresa. Depois a segunda empresa, uma videolocadora. Olha.
Abri uma Época dos videolocadora. videocassete. Época dos Hoje videocassetes, era DVD, DVD. videocassete e DVD. Peguei a Uhum. transição. E depois a morte. O fim, né? O fim. O fim dessa empresa também. Então, também trabalhei com isso. E aí, concomitantemente, nesse momento, eu fui para o seminário. Ah, Foi sim. nesse momento da empresa de locadoras que eu fui para o seminário. Toda a vida eu quis ser padre. Porém, meu pai não permitia. Meu pai tinha muita dificuldade de me ver no seminário, de me ver como padre. Uhum. Então, eu não fui para o seminário. Era uma das barreiras, seria ele nesse momento? Sim, sim. Meu pai tinha muita dificuldade. Meu pai, com a minha família toda, minha avó materna muito, que já é falecida, tinha muita dificuldade de me ver no seminário, de me ver padre, de me ver fora de casa. Meu pai não nos criou para fora. E aí foi muito interessante, porque no mesmo momento que eu vou para o seminário, no mesmo ano, também meu irmão casa. Então ele perdeu os 2 filhos Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. E atributo que meu pai tem essa dificuldade de perder os filhos por causa dessa morte, desse do meio, né? Uhum. Por isso que eu e o Luciano temos uma diferença grande. Nossa diferença é de 5 anos. Uhum. Ele agora já está com 50 e eu estou com 45. Ele faz 51, eu Um faço bebê, né? 46. O padre é um bebê. Padre, o senhor acredita que todo esse momento que o senhor passou em empreendedorismo, com 7 anos ganhando dinheiro, com espetinho, aquilo, Deus já estava preparando o senhor ali, porque o senhor seria, no futuro, como a gente vê, um padre empreendedor, né? Sim, porque assim, também, concomitante a isso tudo, também estava no grupo de jovens, também era coroinha, então fui coroinha, fui coordenador do grupo de coroinhas, fui para o grupo de jovens, logo me tornei coordenador do grupo de jovens, fui ministro de Eucaristia, logo me tornei coordenador dos ministros de Eucaristia. Então esse papel é um pouco de liderança, Uhum. na vida e na igreja. Uhum. Na vida e na igreja. E o sacerdócio me chama a atenção até por causa do empreendedorismo. Claro. Quando o sacerdócio me chama a atenção, que eu quero ser padre, por que eu quero ser padre? Porque eu via muito no meu avô paterno essa característica. Meu avô paterno era um homem de muita religião, mas não era uma religião da religião. Meu avô paterno ele era muito da religião vivida, na prática. Da fé, de acreditar. E também meu avô, é uma história muito bonita, porque esse meu avô, ele cuidou do pai e da mãe, do sogro e da sogra, ele cuidou de 2 irmãos dele, ele cuidou de 3 irmãos da minha avó, tudo até a morte. E eu tive um caso de uma tia minha, eu tenho 2 casos de 2 tias assim, bem puxado. Eu tive um caso de uma tia que arrancou metade do rosto, por causa de um câncer, esse é meu avô que cuidava. E depois também, essa questão de uma tia. Eu tive uma tia que quem cuidou do meu pai, lá na infância, essa tia empreendedora, dona de um hotel em Rialma, em Ceres, que aos 6 anos de idade veio buscar meu pai de avião, para meu pai ir para Rialma, para Ceres, para poder passar um ano lá. E aí meu pai, assim, muitas coisas que ele conseguiu na vida, ele atribui a esse um ano que ele teve dessa imersão, quando ele tinha 6 anos de idade. Então, é uma história bem pesada. E meu avô cuidou dessa tia depois de 19 anos na cama. Acamada. Tudo acamados. Toda essa família acamada. Todo o senhor citou aí, os pais, as Os tias, pais, filhos, tudo terminal. Tudo morreram nas mãos dele. Olha. E depois ele criou ainda 2 netas. E ele tinha uma coisa muito bonita. Tinha muito colorido da religião. Tinha muita beleza da religião. Então, meu avô, festa de São João, tinha a fogueira, tinha as comidas, tinha a celebração, tinha o terço, tinha a reza. A igreja doméstica E ele com a trazia- igreja da caridade e a profissão de fé, né? O estar na igreja, participar da missa e tudo mais. Então, tudo isso me chamou muita atenção. Então, por isso que eu queria aquilo para mim, né? Desde muito cedo eu queria aquilo para mim, porque realmente tinha um exemplo dentro de casa. De alguma forma ele estava levando o senhor e ele não sabia, né? Porque Meu maior promotor vocacional é o meu avô. Meu maior promotor vocacional é meu avô. Isso, assim, me chama muita atenção. Padre, e nessa questão, assim, nos surge uma curiosidade, acho que não é só minha, mas de todos, né, Jonas? De que momento que, assim, a gente fala muito de vocação, né? A igreja católica faz muito sobre vocação. De qual foi o momento assim, que o senhor sentiu que essa vocação gritou pro senhor, eu tenho que ser? Então,
tudo isso eu vivi desde os 12 anos de idade querendo ser padre. Mas aí, então, como não resolvia, quando eu termino a faculdade de serviço social, eu comecei em 98, 99, 2000, 2001. Quando eu termino a faculdade de serviço social, eu já colo o grau no mês de fevereiro, estando dentro do seminário. Aí um grande protagonista da minha vocação foi Dom Celso, que já é falecido, né? Foi bispo em Tubiara, mas ficou muito tempo aqui como bispo emérito e trabalhando aqui em Goiânia. Então ele chegou e disse assim, Rodrigo, agora ou vai ou racha, né? E aí foi no carnaval de 2002 que eu vou para o seminário. E aí deixo para trás essa empresa de locadora, que agora deve ter 1 ano ou 2 anos que eu dei baixa nela. Que fui para o seminário, abandonei tudo. Meu irmão continuou tocando. Depois veio a crise dos filmes, dos DVDs. E aí deu por encerrada essa empresa. E ficou. E agora tem uns 2, 3 anos que eu dei baixa nela. E agora encerrou. Foi como assim, foi que encerrou a parte jurídica de antes do seminário, né? Isso. A partir daí ficou esse tempo todo aprendendo, Então estudando. fui para o seminário e aí fui fazer filosofia e teologia. Fiz filosofia e teologia do seminário. E 31 de dezembro de 2005, no Réveillon, me ordeno padre. No Réveillon? No Réveillon, minha ordenação aconteceu no Réveillon, 31 de dezembro de 2005. Olha só, 2005. Não tem muito. E que foi uma coisa empreendedora. Por que foi empreendedora? Porque as ordenações nunca é nessa data. As ordenações, ninguém casa no Réveillon. Uhum. Ninguém faz uma decisão dessa no Réveillon. Mas por que Ninguém vai para o seminário no carnaval, né? No Réveillon, no Mas carnaval. era normal, porque Não, mas era porque naquela época era o retiro. Era o retiro. Então era normal, a admissão era nessa época. Mas quando eu me ordeno no Réveillon, por que eu falo que é empreendedor, né? Por quê? Para unir as famílias. Então, tive 3 festas de ordenação. Olha. Celebrei às 3 horas da tarde, tivemos a festa na catedral. Terminamos lá, fomos com a minha família, dos 2 lados, para o seminário. Passamos o Réveillon no seminário, uma festa no seminário. E depois, dia 1º, a primeira missa, no Auxílio dos Cristãos, setor sudoeste, também com outra festa. Então, foi 3 festas, com 2 comunidades diferentes, a comunidade da catedral e a comunidade da Auxílio dos Cristãos, e a minha família. Então, eu quis me ordenar no Réveillon para celebrar a vida em família. Que bom. Ou seja, festa, nada chato. Não, é festa, é alegria. Celebrar a vida, a união das famílias. Os parentes que vinham de fora, que estavam aqui em Goiânia para celebrar a ordenação, ficaram para celebrar o Réveillon e ficaram para celebrar a primeira missa. Padre, fica uma curiosidade aqui também com o senhor Lima, né? O papai, né? Você falou que ele tinha um certo... Pelo que você falou, ele era muito família, né? Tinha o principal pilar, né? Ter os filhos próximos, ter todo mundo próximo. E é o que a gente entende porque ele não queria que você fosse para o seminário, né? Uhum. Por ter você próximo, né? Uhum. E qual foi, assim, essa jornada, esse desafio, o traquejo, o molejo de convencê-lo ou deixar a autorização dele de você ir para o seminário? O primeiro momento foi muito difícil. De ter essa decisão, Foi né? um momento assim de muito choro, momento de muita dificuldade, momento de muitas idas e talvez assim pensamentos de desistir, né? Mas também assim, ao mesmo tempo, foi uma decisão muito acertada. Por quê? Porque era isso que Deus tinha para mim, não era outra coisa. E depois assim, com o tempo ele foi se moldando, né? A minha mãe foi mais dura. Dos 4 anos que eu fiquei no seminário, minha mãe nunca me visitou. E o seminário era aqui em Goiânia. Ela nunca foi me visitar. Famosa emburrada mesmo, Decidida. Decidida. de opinião. Agora meu pai não. Meu pai é muito parceiro. Meu pai é muito humano. Meu pai vive pelos filhos. Então meu pai, assim, toda a vida foi realmente muito essa família dele, né? Ele é fruto dessa família oblativa, né? Então meu pai também muito oblativo. Sempre que podia estava no seminário, nos visitava, estava presente e deu muito apoio e realmente viveu uma experiência muito bonita. Aí depois eu vim ser padre próximo, né? Vim ser padre, quer seja na Auxílio dos Cristãos, quer seja na Sagrada Família, que é onde eles residem já há muitos anos e é onde meu pai também empreendeu há muitos anos, é onde meu irmão empreende, né? Então, aí foi tranquilo.
Porque hoje, assim, eles estão muito dentro. Hoje eu tenho a oportunidade, por exemplo, de todos os domingos os meus pais almoçarem comigo. Todo domingo. Olha que legal. Meus pais assistem a missa das 10h15, depois vou fazer um batizado, eles esperam e almoçam comigo todos os domingos. Cabe até uma pergunta aí sobre o almoço. Que, conversando com o padre Romário Damas, você Sim, conhece ele, padre o padre Sebastião. Sebastião, e sobre domingo, você sabia disso? Que ele pegou e confessou. Ele, no caso dele, não, mas falou que um dos dias mais tristes que tem para um padre, né, no caso dele não era, porque ele tinha muito convite, era o almoço. A dificuldade. Pessoas, companhia, depende da paróquia, você é sozinho no domingo. Acabou a missa ali na parte da manhã. Tem uma Acabou. música e tem um poema também, né? Que fala sobre essa questão. O domingo, aonde o padre deu o seu tudo, fez tudo pelas pessoas e depois Cada um vai para sua cada casa. um vai para sua casa, celebra a vida e o padre fecha a igreja e se fecha na sua solidão, né? Então tem essa música, se eu não me engano, onde mora um padre, o povo é mais feliz, que vai falar um pouco disso, né? Que realmente o padre vive essa solidão do domingo. No nosso caso, não. Porque nós não fechamos a igreja, né? Nossa igreja é 24 horas. Ela não para. Ela não para. Então nós não temos esse sabor de fechar a igreja. Trabalhar também, né? Não tem férias. E depois nós moramos os 5 padres juntos, né? Então nós temos a nossa comunidade, nós vivemos como que um convento, né? Nós não vivemos numa casa paroquial, nós vivemos como que num convento, porque a gente vive os padres juntos, né? Padre, olha só, o senhor passou toda essa trajetória, Deus veio te preparando, seminário, de repente o senhor se vê com, vamos dizer, com uma coisa muito linda, mas ao mesmo tempo com muitos problemas ali. O senhor entrando e pegando uma empresa pronta ali, a Sagrada Família, e tendo que gerir ela, organizar, administrar. Como é que foi esse momento, que imagino que deve ter sido assim, bem desafiador, eu acredito que até hoje, mas nesse primeiro momento, quando o senhor vai, meu Deus, agora eu tô aqui, eu tenho que cuidar de tudo. Como é que foi isso aí? Então, a Sagrada Família é sempre um evento, né? Sagrada Família é sempre algo muito exigente, porque assim, tudo ali é muito, né? Tudo é muito. Até o papel higiênico ali é muito. Tudo ali é muito. Então, assim, é uma despesa muito alta. Hoje, eu custo R$700 mil por mês. Eu já entro o mês devendo 700 mil. Olha só. Hoje, a empresa Sagrada Família, né? O CNPJ, final 005800 da Arquidiocese de Goiânia, porque nós somos filiais, né? Tudo um só. Cada paróquia é uma Cada filial. paróquia, cada instituição da Arquidiocese de Goiânia é um CNPJ. Então, nós somos o 5800. Esse CNPJ, ele custa aí esses R$700 mil por mês. Em torno de 100 funcionários hoje. Olha. Mantemos 100 colaboradores. E mantemos 12 obras sociais. E a parte espiritual, né? Então, são 7 missas diárias, 9 missas no domingo. Passa mais ou menos por volta de 25 mil pessoas por semana no santuário. E tem essa questão da adoração perpétua, né? Nós estamos aí no 28º ano, se eu não estiver enganado, da adoração perpétua, né? Já são 28 anos que a igreja não fecha, que a igreja fica 24 horas aberta, tendo adoração perpétua. E quando eu cheguei ali, na sua pergunta, que você acompanhou muito naquele momento, eu peguei a empresa, o CNPJ, com quase 2 milhões de dívidas. Uau! A gente tá falando de pouco dinheiro aqui, né? Agora já começa a ver a visão do lado do gestor. Do gestor. Do Rodrigo gestor. Então, quase 2 milhões de dívida. E para mim poder resolver isso e dar esse caminho, eu já peguei ali com 17 ações trabalhistas. 17 ações. 17 ações Pô, acho do que não Ministério leva do a igreja Trabalho. no pau, né? 17 ações do Ministério do Trabalho. Padre. E aí foi, um por um, levantando, fazendo. Um pormenor, que talvez você não saiba, o Jonas sabe, mas foi 15 dias sem energia.
Por corte mesmo? Corte de energia. pagamento. Corte de pagamento. Energia. 15 dias. Logo assim que o senhor assumiu sua gestão, Já ganhou o presente. se Chegou- vira. Se vira. Se vira. Se vira. Você não assumiu a bucha? se Pois vira. é. Então foram 15 dias desse trabalho e graças a Deus estamos aí no 10º ano, Já tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. Parece que foi ontem. Parece que você foi ontem. tomou posse. Olha Claro. só. 10 anos e graças a Deus muita coisa já As coisas foram se Muita organizando. mudaram, né? Muita A gente coisa. costuma dizer o seguinte: para quem que o empreendedor pede vale? Não tem para que pedir vale, você chega aqui agora. Vou fazer o quê? Justamente. Boa pergunta. É, boa, né? boa- E boa- aí, como é que o senhor veio organizando e de lá para cá, assim, teve muitos momentos ali que o senhor, meu Deus, deu vontade de desistir. Assim, quais foram os principais picos, assim, falando, meu Deus, e O agora? meu maior pico não é desistir. Meu maior pico é a dívida. Desistir nunca. Não, desistir não é uma coisa que não... Desistir não passa na minha cabeça. Amém. Porque, na verdade, eu acho que é um pouco do sangue, né? Uhum. Eu tenho uma mãe, né? O senhor brincou, emburrada, né? Mas eu tenho uma mãe, por exemplo, que... Boada, Minha boa. minha avó dizia muito isso, né? A Dalva é muito decidida, né? Então minha mãe, conta-se minha avó, que minha mãe desde muito cedo, 5, 6 anos de idade, minha avó não lavava a roupa da minha mãe. Minha mãe não fazia nada para minha De mãe. opinião. Né? Minha- Independência, gritava nela já, então. Eu não tenho lembrança. Eu não tenho lembrança de minha mãe ter uma empregada. Eu não tenho lembrança da minha mãe ter uma colaboradora. Eu não tenho lembrança da minha mãe ter Uma cuidadora. uma ajudante, uma cuidadora. Minha mãe toda a vida foi assim. A vida dela é assim. Então lá em casa, uma palavra que sempre falou muito, né? Não tem essa possibilidade de desistir, não tem essa possibilidade de repensar, não tem essa possibilidade de voltar atrás, né? O bonde está andando e precisa andar e precisa fazer acontecer. Então, mas assim, o que sempre me machucou muito na Sagrada Família? O ir para a cama, dormir pensando nas dívidas, né? Isso, assim, sempre me pensou muito, porque 700 mil reais por mês. Veio aumentando aí durante esse tempo, né? Então, assim, muitas das vezes, essa dificuldade de ter essa responsabilidade, como agora essa questão do ar-condicionado, né? Estamos nessa campanha do ar-condicionado, pensávamos que daríamos conta mais rápido, mas não é tanta verdade. Não tem sido fácil, mas temos cumprido todas as metas, né? Por exemplo, agora essa inauguração lá do Largo das Famílias, do Largo de Nossa Senhora Desatadora de Nós, um espaço de empreendimento dentro do nosso santuário, mais 4 lanchonetes, depois mais 3 auditórios. Então, esse espaço de empreendedorismo que está ali, né, à disposição para as pessoas empreender. Internet free e assim por diante. Lugar onde as pessoas podem ir para encontrar um cliente, aquele espaço gostoso, prazeroso e tudo mais. Mas assim, foram alguns anos, né? Para poder construir, para edificar, para chegar lá, mas não desistir, né? Às vezes as críticas, porque nós somos uma comunidade grande, passa lá esse número muito grande de pessoas, 25 mil pessoas, cada pessoa pensa de um jeito, né? Nós basicamente reconstruímos todo o prédio, porque tivemos alguns problemas sérios, estruturais. Então, nós não fizemos a fundação, mas até levantar outra parede, concomitantemente, né, quem passa por lá viu, levantamos. Agora, essa questão do ar-condicionado não é um climatizador e nem é colocar algumas máquinas de ar-condicionado, é colocar um ar-condicionado profissional, né? Uma central, Uma né? central de ar. Para tomar conta dessas 25 mil pessoas que passam lá, Que né? passa lá para trazer um conforto, para ajudar, né? Um valor alto, 4,5 milhões. Então, um valor muito alto. E um projeto audacioso, eu falo do quê? De Super. que vem de empreendedor. Cara que tem visão e confiança. Né? Coragem, né? Coragem. É o que o empreendedor tem hoje. Coragem. E quando o senhor fala de não desistir, Padre Rodrigo, me vem aqui um collab aqui, ou seja, voltar lá no Castro, que é o vô, né? Vovô Castro, não é isso?
que você falou, que me remete à espiritualidade agora, que andam juntos, né? A espiritualidade, a fé, que você remeteu, falou que ele cuidou da família, dos pais, e nunca desistiu do quê? Da fé. Né? Pelo que o senhor contou aí, me até arrepia. A fé marca muito a minha família. O que é bonito no meu pai, por exemplo, assim, que nos chama muita atenção, quer seja para mim, para o Luciano, né, para nossa família, hoje as minhas sobrinhas, né? Então, a Júlia e a Sofia, mas o que me chama muita atenção, assim, na minha família é a fé. Né? Meu pai é um homem, por exemplo, assim, eu sou o padre, mas meu pai, eu rezo muito. Eu já amanheço rezando. Eu rezo muito não porque eu quero rezar muito, né? Eu rezo muito até porque eu tenho a obrigação de rezar muito como sacerdote e porque estou ali também no santuário, né? Então, é um santuário que se reza muito. Eu já amanheço rezando as laudes, depois já vou celebrar a missa, depois já vou atender confissão, depois rezo as minhas orações, depois rezo o terço com o povo, depois rezo a missa da noite, depois rezo as vésperas, né? Então, assim, estou amarrado nas orações. Mas meu pai é um homem que reza muito mais do que eu. Olha. Então, assim, isso é interessante. Essa visão, assim, deixa a gente meio... É o seu arrepio, né? Meu pai é um homem que reza muito mais do que eu. Então, assim, meu pai hoje, ele se encontra com a saúde debilitada. Meu pai herda do meu avô um problema sério. Porque meu avô, nessa linha do empreender, meu avô nunca ficou parado. Meu avô saía pelas fazendas, meu avô saía pelas localidades, pelas cidades, né? Vendendo veneno. Então, meu avô vendeu veneno por muitos anos na zona rural, né? Nas empresas. Herbicida. Isso, e com isso ele acabou morrendo de cirrose hepática por causa do seu pulmão, né? Que é sério isso, Que é sério. Né? E meu pai hoje sofre as consequências disso, né? Ele nunca vendeu veneno como meu avô, mas morava no ambiente do veneno, né? Então ali tinha os estoques, como era antigamente, e com certeza não se usava os EPIs, né? Daí a gente pode ver a importância para quem está empreendendo, né? A importância dos equipamentos hoje e também a importância dessa modernidade, né? Do que está a serviço da vida, né? Então, meu pai hoje paga um preço alto. Meu pai hoje sofre de uma fibrose no pulmão, que está bem comprometida, porém, é um homem de muita oração. Por exemplo, vou dizer dessa parte empreendedora, né? Dessa enfermidade. Não vejo meu pai reclamar. Olha. Não vejo meu pai questionar. Em nenhum momento vi meu pai sofrer, né? A história da vida, a vida era assim, a vida com muita simplicidade, a vida com luta, e meu avô tinha isso para sobreviver, para cuidar dos filhos, e ele estava lá, no meio desse bonde, né? Vivendo essa realidade, e toca a vida, né? Sim. Então isso chama a atenção. Com E certeza. muito, faz o diferencial, né? E antes dessa jornada de assumir a Basílica, o senhor passou por alguma outra comunidade ou paróquia? Então, meu primeiro trabalho pastoral foi no seminário, né? Fiquei como formador do seminário, depois responsável do seminário, depois como administrador do seminário. Então, eu que administrava ali o Centro Pastoral Dom Fernando. Hoje é um prédio moderno, totalmente novo, totalmente reformado, né? Quem conhece o Centro Pastoral Dom Fernando antes da reforma e depois conhece hoje sabe que é totalmente diferente. Então, foi esse trabalho, minha gestão. Então, trabalhamos muito ali no Centro Pastoral Dom Fernando, nessa gestão. Depois, então, eu fui pároco no Auxílio dos Cristãos por 3 vezes. Criei uma paróquia no Alphaville, né, a paróquia Menino Jesus no Alphaville. A criação da paróquia foi comigo. Depois fui padre na Associação Servo de Deus. Também pego um período forte da Associação Servo de Deus. Maravilhoso. Não que conheci. É um período de reforma também, né? Cheguei lá, era uma coisa, e depois a gente entrega outra coisa O também. senhor que fez aquelas reformas. Todas. Né? Tive lá domingo Todas passado. aquelas reformas, toda aquela estruturação do tempo de Sanina, de Eunina, né? Foi comigo. Então, deixamos lá aquele empreendimento que está lá, graças a Deus. Eles vêm dando uma boa continuidade, não param. Então, mas aquela transformação também foi comigo no meu tempo. Depois, fui padre na Santa Rita, na saída de Guapó. Fui padre
em Guapó, em Varjão, fui padre em umas, e depois fui trabalhar na região noroeste, 19 comunidades, Olha só. 350 mil habitantes. E fiquei lá na região noroeste 7 anos, e depois da região noroeste, desses 7 anos, é que eu venho para a Sagrada Que Família. teve o convite. Isso. E não foi à toa, né? Uhum. Para assumir um empreendimento, uma companhia, né? Porque quem vê a Basílica hoje é uma companhia, né? Depois se tornou um santuário, complexo, depois se né? tornou basílica. Basílica. Então, Na Basílica é sua toda gestão, tudo na sua gestão. De paróquia pra a santuário. De santuário a basílica. Padre, o senhor falou sobre a questão das dívidas, que às vezes machuca e dormir pensando em dívida. E essa nessa ponta aí, né? bem nessa ponta. E essa talvez hoje o cotidiano da maior parte dos empresários. Todo mundo passa por isso. Talvez não sejam 700 mil, né, por mês, mas como é que o senhor consegue conviver e conseguiu e está lidando? Porque isso já tem 10 anos que o senhor está lá e 10 anos o senhor dorme pensando em dívida. Não é verdade? E essa talvez seja o maior desafio de uma paróquia. Às vezes as pessoas de fora elas não entendem, mas quando passa para dentro e começa a ver, o maior desafio de uma paróquia para ela sobreviver é dinheiro, né? É o caixa. E como é que é isso aí? Como é que o senhor consegue viver? Lógico, tem todo o aspecto da fé, né? Mas não me lembro qual que é o santo, o senhor vai me ajudar. Tem um santo que diz que eu devo trabalhar como se tudo dependesse só de mim e rezar como se dependesse só de Deus. É isso que o senhor traz para o seu cotidiano e te ajuda? É essa fé na providência, né? Uhum. Que nesse ano especial que estamos celebrando, ano jubilar da esperança, né? Esse ano de 2025 nos chama a atenção. O que move o cristão é a esperança. Uhum. E a esperança não nos decepciona. Então nós precisamos ter essa coragem, né? Uhum. Aquilo que a gente sempre fala. Deus dá a graça e a gente caminha com ela, né? Uhum. Deus dá o chão e a gente trabalha, né? Uhum. Vamos caminhando. Então precisamos ter essa esperança. Então o que me chama muita atenção e que eu encontro esse conforto é essa esperança, né? Esse porto seguro. Aquilo que eu insisto muito, eu falo muito, né? E eu acho que isso é talvez uma lição que eu pudesse dar para os empreendedores, né? E principalmente assim, os empreendedores de diversas religiões, não só católicos, né? Uhum. Você que está nos assistindo, você que nesse momento nos acompanha de outra religião. Mas uma coisa que me chama muita atenção é você usou essa expressão dessa providência que vem, né, do nosso Deus, usando o exemplo do santo. Mas o que me chama a atenção é essa questão dessa dependência material, né, essa santificação. Então, eu prego muito sobre o dízimo, faço parte de um instituto brasileiro, se chama IBMC, Instituto Brasileiro de Marketing Católico. É o marketing aplicado à Igreja Católica, né? E eu falo muito sobre essa questão do dízimo. Então, assim, o que me chama a atenção, que eu gostaria de trazer para vocês, empreendedores, é fazer essa experiência de Deus, né, na sua religião. Não só na Igreja Católica, mas na sua religião. Uau. Então, que você pudesse devolver a Deus aquilo que é dele, né? Essa palavra dízimo, décimos, né? 10% é de Deus. 90% é seu. Aqui tem uma matemática que ela não fecha, que é a matemática da providência. Um negócio é você viver com seus 100%. E outro negócio é você viver com seus 90% e os 10% de Deus. E aí, empreendedor, você pode entender que 100% sem Deus não vai. Mas 90% com os 10% de Deus vai. Então, devolva os seus 10%, viva com os seus 90%, e você vai ver que 90% vale muito mais do que 100%. Como, Padre Rodrigo? Não sei. Só sei que funciona. Então, a palavra de Deus é bem clara, né? Eu, Senhor dos Exércitos, abrirei sobre vós os reservatórios dos céus. Presente as suas ofertas, seus dízimos, e as recompensas serão dadas sobre você e sua família, né? Uau. Então, nós precisamos entender isso. Então, é isso que eu vivo todos os dias. Sendo fiel a Deus, buscando me comprometer com aquilo que é da minha obrigação, devolvendo a Deus aquilo que é dele, sendo fiel todos os dias, né? Uma coisa assim que eu posso bater no peito e dizer assim com muito amor e carinho, né?
aquilo que a igreja me pede, a castidade, a pobreza e uma vida de obediência, eu realmente, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus por ser fiel. E eu sendo fiel, Jonas, aí é onde vejo esse Deus que é fiel, né? E esse Deus que é fiel faz a sua fidelidade acontecer na vida de todos nós. Então nós precisamos entender isso. Porque Deus é fiel. Hoje mesmo ficou pronto um vídeo do Padre George. O Padre George é de Cotonou, no Benin, na África. E o Padre George saiu lá da África, lá do Benin, lá de Cotonou, para vir conhecer o nosso santuário. Por quê? Porque lá eles têm uma grande feira. É grande, a céu aberto, é grande. E em frente a essa feira eles têm um templo, uma igreja grande. E aí eles ficaram sabendo que aqui no Brasil, que aqui em Goiânia, tem uma igreja de 24 horas aberta, uma igreja que corresponde àquilo que precisa pastorar hoje, onde tem um padre o tempo todo atendendo confissão, onde as portas não têm fechaduras, aonde as pessoas podem encontrar o sacerdote, podem encontrar os sacramentos, aonde as pessoas podem encontrar essa pastoral urbana, né? E aí, então, ele veio conhecer, e ele esteve aqui. E ele ficou conosco aqui, em Goiânia, veio através dos padres dominicanos, conheceu o nosso santuário, aproveitou e deu uma espichada, foi na Canção Nova, foi na Rede Vida de televisão. Que maravilha. E deu uma volta pelo Brasil. E voltou, né? E ele nos dá um testemunho muito bonito do que é o Santuário Basílica Sagrada Família na vida dele. Ele é o coordenador de pastoral, é um padre jovem. Ele é o coordenador de pastoral lá daquela diocese, veio a pedido do seu bispo. Da África. Da África. E vai enviar no mês de setembro, pensa de enviar no mês de setembro, 6 padres para vir ficar um mês de imersão na Sagrada Família. Olha só. Que além de gestor, CEO de uma companhia, é mentor. Exato, mentor. Não só de espiritualidade, mas sim de gestão. E pasme, né? Fica essa ida e vinda do empreendedorismo, trazendo de espiritualidade, pessoal, para dentro do santuário, porque é vamos dizer, no linguajar de empreendedorismo, né? Que é um queijo de sucesso o Santuário Basílico, né? Que hoje que nos faz muito orgulho de ter essa gestão, porque tem tudo. Tudo tem que ser aplicado lá dentro. Metodologia, lógico que a minha primeira base, primeiro pilar, a gente sabe muito bem o que o senhor falou, que é não desistir e a fé, né? E uma família, né? Porque olha que base maravilhosa que o nosso padre Rodrigo tem. Uma família, ele falou muito bem de família. Uma família unida, uma família... E a gente precisa isso, estruturar as famílias para ter resultados financeiros satisfatórios na vida. Porque através de um melhor conselho que se forma, é uma família, né, padre? Não tem explicação, né? A família é tudo, né? Família é tudo, a família está em tudo, a família, ela é a base, né, de uma sociedade. Já dizia São João Paulo II. A família é a base nuclear de uma sociedade. Né? Base nuclear, olha que maravilha. Porque é na família que eu encontro essa segurança, né? Então a gente sabe disso, isso é bem claro, né? Quantos empreendedores de sucesso que não tiveram uma família e que de repente faz a opção por ter uma família, né? E que vai vivendo esse empreendedorismo de sucesso no mundo de hoje através de uma família. A gente vê muito isso, né? A família é tudo. Então a família, ela realmente é essa base nuclear de uma sociedade, né? A célula de uma sociedade. Isso é maravilhoso. Quando a gente traz isso para dentro da Basílica, a gente entende que é uma empresa também, né? Sim. Um CNPJ grande, robusto, sim. que tem tudo, né? Tem problema, tem furo de caixa, precisa de investimento, precisa de tudo. E como o senhor usa isso, logicamente você já teve um planejamento, um processo, colocou o propósito e colocou o plano de execução e temente a Deus e nunca desistiu. Então, todas essas ferramentas o senhor tem para conseguir. E agora, para gerir pessoas, que hoje uma das maiores dores que a gente traz aqui para o empreendedorismo, quando a gente traz para a bancada aqui, Padre Rodrigo, é gerir pessoas, a falta delas ou conflito com elas, né? Então, assim, tem essas duas vertentes, né? Falta pessoas para servir, contratar, estar na empresa, e conflitos.
além de tudo, como é que o senhor administra isso, essa parte de pessoas, colocando o espiritual e trazendo essa parte profissional? Eu quero até complementar, porque assim, Complementa, às vezes a gente pensa assim, ah, mas na igreja não tem. Não, lá não tem briga, lá não tem ciúme, não tem inveja. É dentro da igreja, só tem santo. Só paz. Não tem roubo, não tem nada. Então, mas aí quando a gente vê, hoje eu entendo porque eu participei um pouco do senhor e o senhor vive lá. Então o senhor sabe, é uma empresa como outra qualquer. Tem inveja, tem conflitos, tem brigas. Vaidades, né? Vaidade, tem tudo, né? Como é que o senhor faz para lidar com tudo isso? Então, eu tenho as pessoas responsáveis de cada área, né? Como eu disse, tem 12 obras sociais. Cada uma dessas obras sociais nós temos uma pessoa responsável. Nas pastorais a gente tem os coordenadores de pastoral, né? Como também nos movimentos. Então, cada um tem seu cabeça, né? E depois, esses 100 colaboradores que vêm aí nas diversas áreas do santuário, sempre são geridos por pessoas que estão debaixo do meu guarda-chuva, né? E aí eu vou acompanhando essas pessoas bem de perto, né? Bem como também os padres, né? Porque afinal de contas, eu não caminho sozinho sem a ajuda dos padres, né? Sim, é todo um Então tem equipe. meus irmãos lá, os sacerdotes, que também têm que passar pela minha supervisão e ainda vou gerindo, né? Então, é sempre estar muito presente, né? Eu falo muito disso. Eu acredito que uma gestão de sucesso, a gente poder aparar as arestas que precisam ser aparadas aqui e acolá, né? E pôr o trilho no bonde, né? O bonde no trilho o tempo todo, né? Não deixar desviar. Mas o que me chama muita atenção também é isso. Ser essa pessoa acessível, né? O Jonas sabe, eu não tenho escritório. Eu não tenho, esse senhor não tem escritório, eu não tenho uma sala de atendimento. Um limite, né? Eu estou dentro da igreja, meu escritório é o confessionário, eu marco cerrado, todos os dias eu atendo, das 7h15 às 9h30. Então, antes de gerir, antes de cuidar, antes de administrar, todos os dias eu vou para o confessionário. E todos os dias eu estou de porta aberta. Então, eu estou de porta aberta para uma grande pessoa, para uma simples pessoa. Ali eu estou de porta aberta para um pecador, para um não pecador. Para um que quer fazer um casamento, para um que o casamento está precisando ser desfeito. Então, eu estou ali à disposição para todo mundo. E aí é todos os dias. E isso também os colaboradores vão entendendo, vão enxergando e também entra no bonde, né? Vai se criando um processo. Vai se criando um processo, uma cultura da disponibilidade. Acho que isso que é importante, né? Eu achei muito interessante isso, que é Porque a acessibilidade. A acessibilidade. Porque muitas vezes a gente vê assim, também essa contrapartida dos empregadores, né? Eles não dão essa acessibilidade, né? Muito escritório fechado. E assim, o Jonas sabe do que eu estou falando, né? Porque ele sabe do pormenor por dentro. Mas assim, uma das grandes dificuldades do fracasso da administração dos meus antecessores era essa não disponibilidade, né? Era se fechar num escritório. Blindado por pessoas. E tentar achar a solução ali. Blindado por pessoas que não deixavam as pessoas chegarem. O meu modelo de gestão é mais ou menos do Papa Francisco. Não estou dentro do Palácio Apostólico, estou dentro da Casa Santa Marta, no meio de todo mundo. Então, se eu estou no meio de todo mundo, eu vou escutar o que todo mundo está falando. Então, por exemplo, eu sei de uma pessoa que fala que o banheiro está vazando água. Então, eu escuto uma pessoa falando que o banheiro está vazando água. Eu escutei que aconteceu agora esses dias. Uma paroquiana sumiu e foi executada. Então, eu sei. Por quê? Porque eu estou no meio de pessoas. Então, não existe uma burocracia para chegar até mim. E eu propago, né? Todos os meus paroquianos têm meu telefone. Todos os meus paroquianos sabem onde eu estou, porque eu não vou dizer que sou único, mas sou inovador nesse momento. Eu apresento uma agenda diária para todos os dias. Todo mundo sabe onde eu estou todos os dias e todo mundo sabe quais são as minhas atividades todos os dias. Todo mundo tem acesso. Todo dia eu envio no WhatsApp de quem quer receber
a minha vida. Então as Uau. pessoas sabem. Olha só. E com isso, é um modelo de gestão. Exato. Com certeza. Porque quando a gente fala de acessibilidade e abertura, eu estou falando um ponto-chave aqui de transformação e de opinião, de ter ações para resolver. De gestão. É ouvir as pessoas, ouvir o colaborador, ouvir aquela dor que a pessoa, que às vezes o cara está trancado, né, blindado por pessoas, não deixa chegar, e acho que é números, né? Uhum. Tem que ter números para gerir, claro, né? Uhum. Senão, como é que você chegar lá e ver que estava devendo 2 milhões quando você pôs o pé para dentro, né? E saber ouvir é isso. Trazer para dentro, pensar, planejar e executar. Sim, exatamente. Parabéns, padre. Muito Isso bom. aí. Padre, falando de inovação, porque a Paróquia Sagrada Família ela é um boom de inovação. O senhor se considera um insatisfeito? Como é que acontece esse negócio? Peraí, me veio uma ideia aqui, deixa eu fazer isso aqui. Opa, eu vi isso aqui. Como é que vem tudo isso aí? O senhor se considera nesse sentido, nossa, eu quero muito mais do que isso. Existe algo aí dentro que pede, que clama, não, precisa mais, precisa mais. Tem alguma coisa nesse sentido que faz essas inovações cada vez mais acontecerem? Porque todo dia tem alguma coisa diferente na Sagrada Família. Ou são outras pessoas que trazem, e o senhor também acolhe aquilo ali. O que faz a inovação da Sagrada Família? Então, eu sempre, né, saiu aqui essa palavra, né, estudo, né? Uhum. Então, assim, eu sou um homem que gosta de estudar, né? Sim. Agora, por exemplo, nesses dias, eu não estou estudando, mas está acontecendo um congresso, e nesse congresso está acontecendo, tem lá 2 pessoas ligadas a mim participando desse congresso. Então, vão trazer novidades. Uhum. Então, por exemplo, um banco, estou falando de um banco, né? Uhum. Então, assim, ela já me deu a resposta. Padre, aqui na feira está tendo muitos modelos de banco. Então, eu vou mandar para o senhor. Então, é esse ir atrás, né? Esse buscar, né? Esse querer. Então, assim, você usa a palavra, eu me considero insatisfeito? Não, não me considero insatisfeito. Mas eu me considero sempre muito atento e sempre desejoso naquilo que eu posso melhorar, né? Uhum. Então, com isso, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Se fala muito hoje de casamento em chácara. Se fala hoje muito de casamento em espaço. Uhum. Ah, eu quero casar numa cachoeira, eu quero casar na beira do rio, eu quero casar na beira do mar, eu quero isso para minha vida, né? Uhum. Então, por exemplo, lá no santuário, você conhece, nós temos um espaço ali no Largo das Famílias, aonde tem lá um lago, aonde tem uma árvore, aonde tem ali os animais, aonde tem ali o presépio. Uhum. Montei um altar ali. Tá vendo? Para essas Atualidade, tudo se atualizando. Visionário. Estacionamento. Quando aconteceu a pandemia, tudo aconteceu. Você foi testemunha e muitos que estão nos assistindo e sabem. O estacionamento do santuário se tornou uma basílica. Se tornou uma igreja. Então, não podia ter a confissão dentro da igreja? Teve no estacionamento. Não podia ter a adoração dentro da igreja? Tinha no estacionamento. Né? Então, é isso, né? Inovar, né? Inovar, né? Pensar, é o famoso que o pessoal prega muito, né? Os grandes mentores, grandes pessoas da área de empreendedorismo, que é pensar fora da caixa, né? Pensar fora da caixa. E trazer... Isso é tão interessante, porque muitas vezes eu me pego com a doutrina da igreja, mas ela perpetua por causa da sua rotina, né? Durante esse tanto de anos, que às vezes a gente se prega, por que o padre não casa? Por que não muda a missa? Por que não faz isso? Por causa do ritual. Uhum. Por isso que ela vem se mantendo e sobrevivendo e superando todos esses anos, seja ele crise, guerra, sólida, porque ela tem um ritual. Sabia disso? Sim. E às vezes a gente questiona, mas a gente volta para pensar nisso, por isso que ela funciona. Uhum. E trazendo esse ritual para a atualidade, entra as inovações. As inovações. Né? E são coisas simples, né? Sim. Simples que não foge da igreja. É um altar fora, ali no pátio, onde você faz uma missa campal, que pode ser feito também, né? Olha só que interessante isso. Empreendedorismo novamente. O que me chama a atenção até do senhor padre, e eu acho que... Porque quando a gente fala de inovação, existem muita gente, muitas coisas aí pagando qualquer preço por inovação. Ah, porque eu tenho que inovar, eu saio totalmente daquilo que deveria ser, porque tem que inovar. Então, talvez justamente o que você trouxe, o sagrado,
o constante, aquilo que é sólido, junto com aquilo que eu posso mexer, né? É. A gente costuma falar sobre brincar com a metodologia. Então, dentro disso, nós temos algumas coisas que pode ser feito. Isso é o que o senhor busca, né? Mas, de certa forma, também tem toda a ortodoxia que tem que se manter, né? Então, isso é um cuidado também que é importante que tenha. Isso mesmo. Isso é o zelo, né? Muito bem. Muito bom, muito bom. É o zelo. Padre, e voltando aqui para aquele déficit que o senhor entrou há 10 anos atrás de 2 milhões. Hoje já tem um projeto também de fiquei 4 milhões. curioso. Logicamente, a gente viu que você superou isso, né? Graças a Deus. E, logicamente, com muita fé, muito trabalho, né? Porque a gente acha que não, que é só... O povo acha que o padre só reza, né? Também. Dedicação, Doce né? ilusão, né, Dedicação. E esse sucesso, lógico que a gente vê que você tem uma grande competência como gestor. E vem de um berço de gestores, né? Uhum. Foi fácil, entre aspas, né? Não é fácil. Deu uma dívida desse tamanho e foi fácil, a curto ou a longo prazo, o senhor conseguiu, dentro desses 10 anos, pôr em dias novamente E qual foi a o santuário. caminho? E qual também? foi o caminho, que é muito interessante. Isso. Honestidade com o povo. Primeira coisa foi transparência, 15 dias sem energia. Transparência, 15 dias sem energia, 15 dias celebrando. 15 dias celebrando sem energia. Não ter medo, né? Então a transparência, né? A honestidade. Convocação, né? O poder de convocação à comunidade, mostrando para eles qual o caminho, qual seria o resultado, né? E a verdade. A verdade. O senhor dividiu Dividir, com o povo dividir com essa a comunidade a esse peso. responsabilidade. A transparência. Né? Transparência. Olha que legal isso. É. Nunca omitiu nada. Não cometi Vamos nada. enganar aqui, Não, vamos omitir isso aqui Não. para dar resultado aqui. não. Pelo contrário. Pelo Quanto contrário. mais transparente, Quanto mais transparência, quanto mais honestidade, quanto mais verdade, mais clareza. quanto mais clareza no processo, adesão da comunidade. mais mais adesão. resultados. Mais resultado. Olhando pelo visão de empreendedor, quanto mais eu vendo a verdade, quanto mais sou transparente, quanto mais eu passo a clareza e a necessidade do apoio, o resultado vem. Resultado O bem. pessoal compra a ideia. As pessoas chegam lá para mim na confissão, na direção, numa ajuda e falam assim, padre, me ajuda a resolver esse problema financeiro aqui. E aí a pessoa apresenta o problema dela. E muitas vezes a pessoa, às vezes, sai frustrada, porque ela fala assim, o padre vai me ensinar a rezar, o padre vai me ensinar a mostrar o caminho, o padre vai me dar uma novena e o padre vai me mostrar o milagre. E eu vou mostrar para a pessoa que o milagre ele faz no cotidiano, Olha, no dia a dia. Deus precisa ser o primeiro a ser servido no cotidiano, todos os dias da nossa vida. Se nós servimos a Deus por primeiro, tudo vai. Quando o senhor fala em servir, Colocar toda a estrutura que a gente tem à disposição daquilo que é a verdade, que é Deus, né? Colocar tudo aquilo que eu estou empreendendo debaixo dessa proteção de Deus. Não Sim. adianta eu querer empreender se eu sonego o imposto. Não adianta eu querer empreender se eu estou tendo um problema sério com um funcionário. Não adianta eu querer empreender se eu estou numa vida de pecado. Não adianta eu querer empreender se eu estou vivendo uma vida não reta, não justa. olha só. Isso. Né? Então não vai, né? Então, é o famoso, não adianta só ir na igreja de domingo. Né? Não. Né? Os meus pecados. Então, eu sou enfático. Faça chuva, faça sol, morra quem morrer, domingo é sagrado, eu vou na igreja. Mas trazendo, até acaba a pergunta, né? O senhor já até respondeu. De que forma a gente traz essa espiritualidade para dentro do empreendedorismo? Para dentro da empresa. Aí o senhor já pré-falou, que é ser retilíneo, ser correto, oferecer, né? Eu uso muita palavra, né? E a gente precisa usar essa palavra e não ter medo de usar. Né? Buscar a santidade, né? Buscar a santidade. O nosso dízimo no nosso santuário, nós fazemos uma adesão à santidade. É um processo de santidade. Eu devolvo o dízimo, eu faço uma experiência do dízimo para que eu seja santo. É o dízimo aliado à santidade. É a santidade dos tempos modernos. Foi assim com Carla Cutz, foi assim com São Luís Santa Zélia, né, os pais de Santa Teresinha. Tem sido assim com os santos do nosso tempo, né? Colocar o dinheiro, colocar a vida profissional, colocar o empreendedorismo na santidade, na vida
que eu consagro a Deus. Eu preciso consagrar a Deus essa santidade. Guido, esse jovem do Rio de Janeiro, um processo muito bonito de santificação, né? Era surfista, era bonito, atraente, frequentava lá um daqueles postos do Rio de Janeiro, de Copacabana. Santo, está no céu, né? Marcelo Câmara, um outro jovem da Opus Dei, né? Então, está no céu, santo. Então, a gente precisa entender isso, né? Essa santidade que passa pela via do empreendedorismo, né? Essa santidade que passa por essa veia do empreendedorismo. A gente precisa entender isso no mundo de hoje. Isso é muito importante. Antes de nós encaminharmos para o final, Padre Rodrigo, queria saber quais são os projetos, né, da sua gestão lá dentro do Santuário Basílica, né? Se já tem algo assim, como de mirabolante pela frente, o que o senhor está projetando? O que o senhor está projetando? O que o senhor almeja mais ainda lá? Tornar-se cada vez mais esse projeto consolidado e fazer do Santuário Basílica Sagrada Família, né, esse pedacinho do céu aqui na terra, para que as pessoas possam se refugiar e, ao mesmo tempo, também fazer de lá um produto religioso, né? Um produto do turismo religioso, onde as pessoas possam entender que ali é um lugar bonito de se peregrinar, né? E de fazer uma experiência de Deus. Consolidar esse projeto, fazendo de lá realmente um produto do turismo religioso, para que as pessoas possam entender, né? Você viu que tem essa visão, né, de longo prazo lá na frente, e como, até quando a gente fala produto do turismo religioso, o senhor entende que nós precisamos, a Basílica precisa, todos precisamos de dinheiro, que isso é importante, e que esse crescimento nesse sentido vai fazer com que o santuário também possa crescer, né? Ser sustentável. Ser sustentável, sim. Existe uma pegada comercial também, no sentido assim, eu preciso entender aqui como é que eu vou fazer o santuário ter mais dinheiro para que eu possa produzir mais obras, fazer... Existe? Ou isso é muito natural? Isso é muito natural, mas não é esse ter mais obras, não. É o se consolidar. Consolidação. É a consolidação. Como eu disse, né? A gente não precisa se preocupar desse muito ter mais. A gente também precisa entender que a gente tem que estar em tudo. Porque não é bem por aí. Agora eu preciso consolidar, né? Eu preciso consolidar porque eu também não sou eterno. Eu vou passar. E o próximo que vai chegar? Como que ele vai ter estrutura para ser sustentável essa obra? Que é muito interessante essa visão, né, da sucessão. Da sucessão. Porque a gente também, como empreendedor, a gente não pensa nisso, né? Essa visão. E é muito interessante, porque para quem pegou 15 dias sem luz, um caixa negativo de 2 milhões, e assumir, essa empresa é minha, eu vou tomar conta. Hoje, se fosse assim para a área de uma empresa mesmo, eu seria capaz de dizer que seriam poucos para encarar isso. Senão ninguém. A maioria pegar, fecha as portas. Tem uma empresa grande ali, com 100 funcionários, tem uma estrutura boa, mas é o seguinte... Tá devendo 2 milhões. Tá devendo 2 milhões, mas tem 15 dias que você vai ficar sem energia para começar a tocar o negócio. Esse é o primeiro desafio. Então não é fácil. Se não tiver competência, nunca desistir, espiritualidade e uma principal base, que eu acho muito bonito isso, que é a família, cara. Exatamente. E aí nós queremos aproveitar que o senhor falou sobre essa questão de sucessão, e aí eu queria que o senhor falasse para nós o que o senhor quer deixar como legado. Qual que é a frase da lápide, né, Frank? Qual que é a frase da lápide que vai estar lá no Padre Rodrigo na hora que eu for visitar o túmulo, ou não sei se eu vou primeiro, né? Mas lá vai ter escrito o quê? O que o senhor quer deixar para as pessoas que ficarem? Na verdade, a pergunta vai se tornar dupla, né? Por causa da sua profissão, né? O Padre Rodrigo e o Rodrigo. E o Rodrigo de Castro. E o Rodrigo de Castro. O que seria essa jornada que ele trouxe até hoje, ou seja, até hoje aqui, em 2025? O que ele gostaria de deixar de legado para o mundo? Não sei se o senhor já fez essa reflexão. Lembrando, desde o menino que vendia espetinho e ganhava aos dinheiro 5 anos, com espetinho, né? 7 anos. 6, 7, uma coisa assim. 7 anos. Até hoje. Até o Padre Rodrigo. Passou o mundo fazendo bem. Acho que talvez seja essa
uma boa intenção da vida de um cristão, né? Passei o mundo fazendo bem. Se eu consigo isso, já é uma grande dádiva, né? Sim. É isso aí, né? Muito bom. Deixa muito para nós que sonhar é viver e acreditar é sonhar, né? Exatamente. Padre, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, nós chegamos no momento do né? Mas antes de finalizarmos, claro que queremos suas considerações finais, né? Sobre o Rodrigo, sobre o Rodrigo de Castro, sobre o Rodrigo de Castro, sobre o Padre Rodrigo, né? E suas considerações. E deixando uma mensagem para os Amém. empreendedores Esse também, todo por seu. favor. Estamos à disposição, né? Você que é empreendedor, que está nos assistindo, está passando por alguma coisa, se sentiu tocado em algum momento dessa live. Então, estou lá no Santuário Basílica Sagrada Família à sua disposição para te ajudar a viver essa experiência bonita aqui na Terra, né? Esse passar o mundo fazendo bem. Ser dom de Deus na sua vida, na sua família e na sua história. Se precisar de nós, do nosso testemunho, essa esperança, poder te contagiar, a grande certeza que me coloca à disposição para melhor servir e amar o nosso bom Deus. E assim sermos empreendedores, porque Deus deixou o mundo e viu que tudo era muito bom. E deixou tudo para mim e para você. E a gente precisa empreender para cuidar daquilo que Deus deixou para nós, né? Tá aí. Tudo é maravilhoso, a gente sabe disso, né? Quer uma coisa mais bonita do que empreender? É extraordinário. É extraordinário empreender. Porque empreender é cuidar da criação que Deus deixou para nós nesse mundo. Nossa, essa é boa. Empreender é cuidar. Da criação que Deus deixou para nós nesse mundo. Porque Deus viu que tudo era muito bom. Exatamente. Que é isso? E pedir que o senhor encerre com uma bênção, né? Antes de eu despedir do pessoal. Pela imposição das minhas mãos sacerdotais, pela intercessão da Sagrada Família, que sempre empreendeu esse momento bonito que estamos vivendo, de São José, sobre todos nós e nossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 E nós finalizamos assim, com as bênçãos do Padre Rodrigo. Tivemos aqui essa honra de estar com o Rodrigo de Castro Ferreira, um homem que já nasceu empreendedor numa família de empreendedores, onde que a fé moveu montanhas em toda a sua jornada, toda a sua trajetória, todas as suas histórias. Segue lá, Basílica Sagrada Família, não é isso? Segue o Bora Up nas nossas redes sociais. Pessoal que está em casa, que nos acompanha aqui, logo esse episódio vai estar saindo. É uma honra ter vocês aqui, né? Tem até o Alisson Costa, direto de São Paulo, lembra dele? Muito. Entrou aqui, mandou um abraço. Satisfação para cada um de vocês. Fiquem em paz, que Deus acompanhe. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Obrigado. Uau. Muito bom.